Vamos lá. Dando continuidade, né? Quem é esse Lutero que assume essa reforma? O Lúcio Febvre, né, por ser um especialista do século XVI, principalmente na história das mentalidades, né, e principalmente por trabalhar com uma psicologia histórica, ele olha para o Lutero com um olhar talvez de vanglória, né? Em que sentido? Ele trabalha com Lutero com certo cuidado, ele, né, usa muitos adjetivos bons para lidar com Lutero. Então Lutero para eles, né, no início, antes de se tornar ríspido, né, em relação às perseguições que ele vai sofrer, Lutero seria um homem dócil, seria um visionário, de inteligência lúcida, piedoso, profeta, né? Inclusive o profeta é o próprio Lúcio Febvre que usa. Então é importante destacar que essa personagem histórica é retratada dessa forma, né, pela historiografia no início do século XX. Talvez o Jean Delumeau não faça uso de tantos adjetivos assim quanto o Lucien Febvre faz, né? Então o Delumeau ele talvez, né, pese a caneta ou talvez tenta ser um pouco mais menos, né, fã do Lutero do que o Lucien Febvre. Eu acho que o Lucien Febvre acabou se tornando um pouco envolvido pelo tema que ele pesquisava, tá? E o Lutero e seu contexto, né? Uma das coisas que é importante destacar, inclusive na produção que a gente vai assistir numa das nossas aulas, né, do filme Lutero, o Lutero questiona muito, né, nesse século XVI, em 1517, até mesmo antes, a forma de pensar a salvação por meio das obras, né? Para ele as obras são compradas. Então, por que você vai querer a salvação se você pode comprá-la, né? Então é uma das coisas que ele vai falar com certa ênfase, que ele vai defender bastante. Além disso, né, uma das coisas que daí é o Jean Delumeau que fala, né, que diferente do que a gente ensina nas escolas e do que normalmente nos é ensinado, né, de que as 95 teses foram fixadas da porta de Wittenberg, elas foram, na verdade, enviadas para o Alberto de Brandeburgo, né, que era um arcebispo, e daí, como não houve uma resposta do Alberto de Brandeburgo, ela vai ser enviada depois, entre 11 de novembro a 20 de dezembro, né, de 1517, para os amigos do Lutero. E daí, depois disso, ela ganha uma grande promoção e uma grande circulação, né? Essas teses vão chegar a conhecimento da igreja, inclusive, né, nós vamos ter o cardeal Caetano cuidando do caso do Lutero, que aparece também no filme que a gente vai ver. Então Lutero acaba se tornando o objeto de revisão da igreja, né? O Caetano ele vai ser responsável por ver isso. E daí o Lutero começa a produzir suas obras, né? Que a gente pode dizer aqui, tem uma hora que o Delumeau vai cuidar bastante das obras do Lutero para ter o pensamento dele, né? Assim como ele faz com Calvino. Mas é importante destacar que durante esse processo após as 95 teses, o Lutero vai ter uma grande produção intelectual, como por exemplo, o livro O Papado de Roma, O Apelo à Nobreza Cristã da Nação Alemã, O Cativeiro da Babilônia, Da Liberdade do Cristão, Acerca dos Votos Monásticos, O Grande e o Pequeno Catecismo, o Servo-Arbítrio, que inclusive é uma das teorias que ele vai possuir, tá? Além disso, as apostilas domésticas, que são sermões voltados para a família, e as apostilas da igreja, que são sermões que ele faz na igreja, né, pregações. Então ele vai ter uma grande produção. É importante destacar que em todos esses livros nós temos 4 grandes conceitos que são importantíssimos de você entender para a gente compreender o luteranismo, né? Primeiro, a salvação pela fé é o grande argumento do Lutero, a grande teoria do Lutero, salvação pela fé. O sacerdócio universal de que todos, né, recebem o dom de Deus para que consigam ler a leitura, para que consigam ler a palavra, até porque, né, a palavra é a base da fé. Também a Bíblia enquanto fonte de autoridade, então tudo que está nas escrituras seria autoridade. E o serve-arbítrio, que seria o quarto, o professor não sabe segurar, então esse quarto, né, que é um conceito que o Delumeau vai dar bastante atenção, né? Não dá os outros 3, mas é importante vocês saberem disso. E nesse quarto conceito teológico, né, o Lutero vai ter um embate muito grande com o Erasmo de Roterdã, na qual ele diz o seguinte, que o ser humano, em função do pecado, ele não consegue ter a liberdade
o livre-arbítrio, no caso, né? Ou a liberdade para conseguir a sua própria salvação por si. Então ele precisa da figura de Deus. Então ele se torna um sérvio-arbítrio e não um livre-arbítrio. Né? Então o homem, pelo pecado, ele acaba se tornando incapaz de atuar pela sua própria salvação. Então, na concepção do Lutero, o servo-arbítrio é a vontade de Deus por meio das escrituras que salva os homens, e não o homem que vai buscar sua própria salvação, tá? Então esses 4 conceitos são importantes: salvação pela fé, Bíblia como fonte de autoridade, sacerdócio universal e também o servo-arbítrio, tá? Então nessas obras o Lutero vai divulgar isso. Ainda, né, sobre Lutero, é importante a gente ter a noção de que esses livros que ele vai produzir vão ser censurados pelos doutores de Colônia, né, no norte da Alemanha, e pela cidade de Louvain. Então, os universitários de lá condenam os escritos de Lutero. E depois, em 15 de junho de 1520, ele recebe a bula de excomunhão do Leão X, né, ele vai condenar 41 teses do Lutero enquanto heréticas. E essa bula, que é chamada de Exsurger Domini, né, é a bula de excomunhão do Lutero. Ele vai ainda tentar reverter a situação, não consegue, aceita a excomunhão, até porque um dos aspectos para que ele não fosse excomungado é que ele aceitasse que ele estava errado, e ele fala: não estou errado. Tá? Então ele vai fazer isso. Ele vai ser convocado na dieta de Worms, né, ou Worms, pelo imperador Carlos V. E nessa convocação, né, o Lutero ele vai tentar se defender, e ele fala: olha, eu não volto com a minha doutrina é essa, eu defendo essa concepção de teologia, né? E daí ele acaba sendo exilado, né? E esse exílio vai ser proclamado por meio do Edito de Worms, porque é assinado em Worms. Então o Edito de Worms vai levar o Lutero ao exílio, né? Ele não pode sair da Alemanha. Além disso, né, os ensinos do Lutero, os escritos do Lutero vão ganhar uma grande difusão entre os humanistas, porque os humanistas começaram a chamar naquele contexto Lutero enquanto libertador, né? E daí nós vamos ter algo muito importante, que vai ser uma aliança de príncipes protestantes. Então eles vão formar uma aliança de proteção, né, à fé que o Lutero vai difundir, que é chamada Liga Smalcald ou Smalcalda, tá? Pode aparecer esse nome nos livros didáticos quando vocês ministrarem as aulas. Então a Liga Smalcald é essa liga de príncipes protestantes que vão de encontro, né, daquilo que o Lutero defende. Então eles vão ao encontro, perdão, não de encontro, eles vão ao encontro daquilo que o Lutero professa, tá? Ela é formada em 1531. Posteriormente, né, o Jean Delumeau vai dar ênfase principalmente também à paz de Augsburgo, no qual a Alemanha vai acabar se dividindo por fé religiosa, né, sendo 1/3 católico e 2/3 da população alemã vão se professar protestante a partir da ideia do Lutero. Tá? Então nós vamos ter isso. Como que fica o Lutero após a ruptura com a igreja, né? Porque ele vai receber essa excomunhão, e como que ele fica, ok?